Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao DrogaVet Clinicast. Dando sequência aos nossos episódios sobre oftalmologia veterinária, o assunto de hoje é pets idosos, o que a gente precisa saber. E para isso, a gente convidou a doutora Ana Letícia de Souza, que atende aqui em Curitiba, na Clínica Ipov e também no Hospital Veterinário Clinivet. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um Imagina. prazer estar aqui com vocês. Então, vamos iniciar, igual eu falei, falando ali dos idosinhos, né, que a gente precisa se atentar. Quando começa ele ficar um pouco mais velhinho, começa a ter uma perda de visão, a gente acaba achando que é natural, um processo natural. Existe realmente essa questão? A perda da visão, ela não é normal, Hum. né? Existem algumas situações em que o paciente mais idoso pode acabar tendo uma dificuldade de visão, mas a maioria das situações tem tratamento, então não é natural, né? Quais doenças que a gente observa nos animais idosos? O envelhecimento natural do cristalino, que a gente chama de esclerose do cristalino ou vista cansada, presbiopia, Uhum. e é um envelhecimento natural, é uma opacidade do cristalino, como a catarata, mas a vista cansada não causa dificuldade de visão. Uhum. Então, o paciente tem visão normal, tem só esse envelhecimento natural. A gente tem algumas situações crônicas, como a ceratoconjuntivite seca crônica, Uhum. que pode atrapalhar a visão se não tratada adequadamente, mas são situações que não são naturais de dificuldade de visão, são situações que a gente precisa avaliar e tratar. Uhum. Porque eu acredito que muitos responsáveis cheguem, né, falando que o seu pet ali tá com problema oftalmo porque tá envelhecendo. Então, assim, a gente precisa estudar melhor e também verificar sempre a causa também, né, como a gente até já Sim. comentou, Uhum. para sempre estar ali antenado ali no que pode acontecer. E hoje em dia a maior causa de cegueira nos idosos seria a catarata. E hoje nós temos soluções para isso. Então, a cirurgia, ela restabelece a visão, restabelece a qualidade de vida daquele cão idoso. Então, existe um tratamento, né? Uhum. Então, a gente tem que avaliar e indicar o melhor tratamento para cada situação. Perfeito. E daí, no caso, para a gente fazer esse diagnóstico, por exemplo, para o clínico geral, né? Para ele saber diferenciar esses problemas que você falou que são mais comuns nos pets idosos. Tem algum teste um pouco mais específico, alguma coisa que ele consiga fazer para fazer essa diferenciação? A diferenciar a esclerose senil, por exemplo, da catarata, Hum. exige um pouco mais de habilidade, mas assim, a esclerose senil, que seria a vista cansada, é uma opacidade ocular transparente à luz. Então a gente coloca uma luz no olho do paciente e percebe que tem uma transparência, apesar da opacidade. Uhum. A catarata é uma opacidade mais densa, mais, irregular, né, Uhum. então ela é uma doença mesmo. E a gente vai colocar luz no olho do paciente e vai observar manchas esbranquiçadas, Uhum. não só um acinzentado que é do envelhecimento natural. Certo. Então, para o clínico, uma boa lanterna, uma lanterna clínica comum, Uhum. e observar essas questões de reflexo pupilar e a colorações ali dentro do olho é bem interessante para entender o que pode estar Uhum. acontecendo E aí a gente já consegue fazer essa diferenciação, por exemplo, da esclerose que você comentou com uma com a catarata. catarata. Uhum. Então, teoricamente, dá pra gente, começar a verificar isso numa rotina ali, normalmente, do clínico geral, assim, Sim, facilmente, entre sim. aspas. E a esclerose senil, que é também uma opacidade, mas, ela acontece nos cães, principalmente, a partir dos 7, 8 anos de idade, então a gente já Uhum. vê um acinzentado. Certo. E esses pacientes com esclerose, eles têm vida normal, enxergam bem, então não tem dificuldade de visão por causa disso. Quando a catarata começa, a dificuldade de visão já vem acompanhando, Ah, certo. normalmente. Uhum. E falando, doutora, na questão, né, dos casos clínicos ali mais comuns que você vê na rotina para os pets idosos, qual que dá pra gente citar? Então, nos animais idosos, além do envelhecimento normal, que seria esclerose, vista cansada, a gente pode ter algumas situações mais crônicas, Uhum. como a ceratoconjuntivite seca crônica,
catarata senil, Uhum. né, alterações de córnea, com depósitos de gordura ou de cálcio, que a gente chama de distrofias de córnea. Isso a Uhum. gente observa muito no animal idoso, às vezes com comorbidades, com doenças endócrinas. Então Uhum. a gente, às vezes o olho é um sinal de que alguma coisa está acontecendo de Tá errado bom. com o organismo. Então a Uhum. gente pode ter, o envelhecimento natural e algumas doenças que precisam ser diagnosticadas e tratadas. Uhum, perfeito. Então daí no caso como que a gente pode, né, escolher, vamos dizer assim, que a gente vê que uma intervenção, ocular ela é necessária, e quando a é uma como é um processo natural, como que a gente O consegue processo natural é a esclerose senil uhum, ou presbiopia, né, a diminuição da produção de lágrima, então a diminuição da qualidade da lágrima é um processo natural também, que a gente uhum, resolve com colírios lubrificantes, mas a gente tem situações que precisa de tratamento clínico, muitas vezes contínuo, então uhum, numa doença autoimune, como a ceratoconjuntivite seca, ou cirurgia, no caso da catarata senil, né. uhum, Então a gente, tem situações que são naturais, mas que vale a pena o acompanhamento, certo. né. Eh como eu falei, as distrofias de córnea, né, depósitos de gordura, de cálcio na córnea, vale muito a pena fazer um check-up geral do paciente, Uhum, porque pode estar relacionado com doenças endócrinas, doenças renais, doenças hepáticas, uhum, e às vezes é um sinal que a gente está vendo ali externo, né. aham, Então, existem vários pontos aí do paciente idoso que o oftalmologista pode até ajudar o clínico uhum. no tratamento geral, né, Geral, uhum. pensando na clínica geral. Ó, e a gente você falou, né, da questão dos sinais clínicos, né. Tem algum sinal clínico, por exemplo, que o responsável às vezes deixa passar, né, chega ali para você o pacientinho, ele não tem essa queixa, mas quando você olha para ele, vê esse sinal clínico, já te acende aquele alerta de um cuidado um pouco maior. Então, o principal é a hiperemia conjuntival, aquela Uhum, vermelhidão, o olho vermelho. Secreção ocular também não é normal, uhum, secreção mucosa, secreção de pus, uhum, não é normal também. Prurido, coceira, ou mesmo até dificuldade de visão, não é o natural do envelhecimento. Então, uhum, pode ter alguma situação que a gente possa tratar adequadamente, uhum. sem contar na dor, né, às vezes aquele paciente tem dor, e isso também precisa ser levado em consideração e precisa ser tratado. Certo. E quando a gente, né, faz essa comunicação ali com o responsável, né, o que que você acha sempre é importante de orientar ele quando ele tem esse pet que já está nesse processo de envelhecimento? O responsável pelo pet idoso ou jovem, ou mesmo jovem, eu sempre recomendo que, faça a higiene dos olhos com frequência. Hum, Então, limpando ali o cantinho do olho, ele consegue observar o que é normal do dia a dia de secreção e o que não é. uhum, Consegue observar também a parte, branca do olho, que seria a esclera, que é onde está a conjuntiva. Nos cães e gatos ela fica mais escondida, uhum, então se a gente fizer a limpeza dos olhos, abrir um pouquinho o olho do paciente, a gente vai ver muitas vezes esse primeiro sinal, que é o sinal de vermelhidão. uhum, Então esse cuidado de higiene ocular e observação diária ali para o responsável, isso é uhum. muito importante para a saúde ocular, Certo. tá. Aham. E sempre manter a higiene da cavidade oral também em dia, porque isso eu pego muito no pé dos tutores. A saúde ocular depende da saúde da boca e da pele. Uhum. Então, se a gente tem alterações de pele, alterações de boca, a gente vai ter, às vezes, alterações oculares graves, Aham. né, então a gente tem que estar atento a isso. Certo, perfeito. E daí pensando na questão ali do manejo clínico mesmo, quando a gente não necessita, por exemplo, de uma intervenção cirúrgica, né, a gente tem os tratamentos, né, de suporte, né, e os tratamentos personalizados que a gente já conversou. Sim. Então quando que essas terapias elas vão entrar para auxiliar esse paciente, né, no caso de uma
um procedimento que não precise de uma intervenção cirúrgica. O pet idoso, eu sempre recomendo lubrificantes oculares. Uhum. Hoje, o que a gente tem de melhor de lubrificação e proteção ocular é o ácido hialurônico, Uhum. né? O ácido hialurônico, além de proteger a superfície ocular, ele recupera a conjuntiva ocular. Na conjuntiva, existe a produção de mucina da lágrima. Então, Uhum. a lágrima ela tem três porções: uma porção de água, de mucina e uma de gordura. Então, essas porções têm que estar em equilíbrio para a gente ter a proteção até imunológica ali da superfície ocular. Uhum. Então, nos idosos, a lubrificação ela é fundamental. Então, um lubrificante de qualidade que recupere essa mucina da lágrima é bem importante para manter a saúde ocular Uhum. e a imunidade até ali da superfície ocular. Certo, então o lubrificante O geralmente vai lubrificante estar para os nessa velhinhos tem que estar presente sempre. a gente sempre Não vai tem precisar como dele. escapar. Entendi, sempre tem que ter uma ajuda ali dele então, nesses Sim, casos, né. sim. Ah, então entendi. E falando, né, ainda da questão das medicações, tem algum ativo ou abordagem que você goste, né, de colocar na sua rotina para evitar uma progressão dessas doenças, oftálmicas? Então, a questão da cavidade oral, né, então da saúde da boca é muito importante para a saúde ocular. Então a Uhum. gente tem que, qualquer irritação ou alguma alteração bacteriana ali da superfície ocular, examinar a boca, indicar o tratamento. Uhum. E os pacientes com problema de pele crônico, esse olho, durante as crises, dermatológicas, o olho precisa ser tratado. Uhum. Se a gente não tratar o olho com anti-inflamatórios, com lubrificantes, a o olho vai sofrendo e vai parando de produzir lágrima. Uhum. Então, a inflamação ocular crônica, às vezes decorrente da boca ou dos problemas dermatológicos, vai levar a uma ceratoconjuntivite seca. Então, vai Uhum. levar a uma doença muito pior para o futuro. Certo. Então, a gente tem que manter o acompanhamento, principalmente desses pacientes. Uhum. Pacientes com doenças endócrinas, a gente tem que cuidar também bastante da parte ocular. Uhum. Então, a gente falando isso, né, a gente vê que a parte clínica geral, ela é muito importante para a saúde e imunidade ali da superfície ocular. Pra garantir, então, o bem-estar do paciente, né, que às vezes pode não chegar com uma queixa principal oftálmica, mas Sim, uma coisa, em tese, vai levando a vai outra. levando a outra. Uhum. E tem alguma forma, né, da gente prevenir essas doenças nos idosos? A prevenção de doenças oculares, seria mais com o acompanhamento, né, Uhum. então aquelas raças predispostas, elas precisam anualmente fazer um acompanhamento, com o oftalmologista, né. Uhum. O clínico geral, dificilmente ele vai perceber sinais mais sutis de doenças oculares. Certo. Então, o ideal, na ceratoconjuntivite seca, falando, que é uma doença que tem predisposição racial, mas muitas vezes poderia ser evitada por causa das inflamações crônicas, Uhum. né. Então, o paciente Schizo, Lhasa, dermatopata crônico, ele precisaria do acompanhamento do oftalmologista pelo menos a cada 6 meses ou anual, para a Uhum. gente evitar a progressão de doenças. Então a gente só consegue prevenir se a gente conseguir pegar uma etapa antes do No processo. começo. É bem interessante algumas raças, por exemplo, Akita, Husky, Samoyeda, que são predispostos ao glaucoma, Chow-Chow também, ao Uhum. glaucoma, desde filhote até a fase idosa, fazer o acompanhamento da pressão ocular, Uhum. porque são raças predispostas ao glaucoma. O glaucoma é o aumento da pressão ocular que leva à cegueira, dor, cegueira, né? E é uma doença silenciosa. Então a gente só vai no às vezes o tutor o responsável só vai notar quando já perdeu a visão, né. Uhum. Então algumas raças merecem aí o acompanhamento com o Uma oftalmologista. Eu coisa um faço pouquinho. muita parceria com a odonto e com a dermato e com a endócrino, porque, tá tudo relacionado mesmo. Uhum. Ah, perfeito. Então, obrigada, doutora, pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E até o próximo vídeo. Nos siga nas redes sociais, tanto da Drogavet quanto do Ipov. Muito obrigada.